minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhes providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, depois de muitas experiências, nosso Senhor Jesus Cristo começou a fazer com os seus discípulos. Ele faz a experiência de pregar para uma multidão que já ouvia falar muito bem de Jesus. Uma multidão sedenta por milagres, por sinais e por prodígios, pois ouviam falar constantemente que Jesus de Nazaré, na Galiléia, era um homem poderoso. Então Jesus, tomando a palavra, ele começa a pregar como nos ensina o texto. Só que há aqui um elemento muito curioso. Diante de tantas pessoas que o escutavam, ninguém havia confessado que Jesus Cristo era Deus. Mas começa os espíritos malignos, no meio da multidão, proclamar que Jesus era o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Aqui o Evangelho nos chama a atenção para uma realidade. O mal conhece muito bem quem é Deus, porque já lutou contra os poderes da bondade de Deus e ainda continua a lutar. Só que em momento nenhum eles queriam confessar de coração quem era Jesus, mas eles queriam mudar o foco da situação para poder atrapalhar o restante da multidão diante do chamado que Jesus estava fazendo a cada um deles. O mal também age na nossa vida desta forma. Ele vai mudando o foco, ele vai nos dando caminhos alternativos para podermos nos distanciarmos de Deus. O convite de Jesus para cada um de nós, sobretudo neste tempo comum, é nos encantarmos cada vez mais pelo seu mistério salvífico e reconhecermos que Ele é o único, o grande Salvador. Não precisamos buscar em outros lugares aquilo que nós temos no nosso Deus.
Não precisamos nos preocuparmos de forma demasiada quando nós temos o Senhor que nos concede a paz de espírito. Não precisamos nos desesperar quando verdadeiramente temos Jesus no comando do nosso barco. E isso faz toda a diferença, porque nos eleva a um grau de intimidade com Deus que supera a nossa limitação humana. Jesus não é um Senhor que se apresenta a nós como um homem que distribui dons, talentos e muitas outras coisas somente para a nossa vida. Mas Ele é o Senhor que nos dá a redenção. E quando nós nos aproximamos do seu propósito de redenção, nós nos fortalecemos no nosso caminho junto a Deus. Por isso, irmãos, é tempo de confessarmos e proclamarmos sempre em nossas orações pessoais, em nossos momentos de família, que o Senhor Deus é o Filho de Deus. Esta expressão, ela parece simples, mas não é, porque o evangelista Marcos, ele buscou se destacar dentre os outros evangelistas, apresentando este grande sinal de Deus para o mundo. Não um profeta, não um homem qualquer, mas o Filho de Deus, o escolhido para nos libertar do pecado. Peçamos a Jesus nesta Eucaristia que nos dê um olhar fito no olhar dele, para que não nos distanciemos e não nos afastemos da sua graça, para que assim no fim da nossa peregrinação terrestre possamos alcançar a vida eterna. Nos unamos nesta oração tão sublime que é a Santa Missa, a nossa irmã Irene, que há 30 dias Deus chamou para a eternidade. Que esta Eucaristia possa ser para ela, para a sua alma, um sinal de purificação e bondade de Deus, para que encontre na graça e na misericórdia do Senhor vida em abundância. Vamos fechar os nossos olhos por um instante e reconhecendo que Deus é o nosso auxílio diante de todas as nossas necessidades, nos confiemos a Ele neste momento de oração, o reconhecendo como nosso único Senhor e Salvador. Que todo o seu sacrifício, aqui apresentado por nós, pela Santa Missa, que se torna um sacrifício de louvor, possa ser para nós refúgio diante das nossas dificuldades e fraquezas. Jesus que ordenou aqueles espíritos maus que se calassem, ordene também em nosso coração, talvez marcado pela tribulação, a paz que tanto precisamos, para que assim o reconheçamos como aquele escolhido para fazer uma obra nova em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no